Olá galera, hoje eu selecionei essas questões para ser trabalhada com vocês. Uma que caiu no Colégio Militar de Salvador em 2014 e a outra do Colégio Militar de Rio de Janeiro no ano de 2017. Todas as duas eram questão de número 10 na prova do concurso, ok? Nessa questão de Salvador diz o seguinte: o estacionamento de um grande centro comercial cobra de cada automóvel que lá estaciona R$10 pela primeira hora. Então eu coloquei aqui, primeira hora, R$10. E R$7,50 a cada hora ou fração de hora seguinte. Então, hora seguinte ou fração de hora, R$7,50. E no texto diz que o pai da Clarice estacionou o seu carro às 9h20. E ele saiu do estacionamento às 13h40. E aí se pergunta quanto foi que ele pagou nesse período que ele passou lá. Primeiro passo, a gente precisa verificar quanto tempo que ele passou no estacionamento. Então, eu vou fazer o quê? Uma comparação entre a hora que ele entrou e a hora que ele saiu. Quando a gente fala em comparação, na matemática, comparar quantidades representa subtração. Claro que eu não vou pegar 9h20 menos 13h40. Eu vou sempre pegar o maior menos o menor. Então, vamos comparar essas duas horas aqui. Vou pegar 13h40 menos 9h20. Temos que subtrair hora com hora, minuto com minuto. Então, lá vai. Aqui 0 menos 0 é 0, 4 menos 2, 2. Então, 20 minutos. 3 menos 9 não dá. Aí a gente vai ter que emprestar, não é isso? Aqui fica valendo de 13. 13 menos 9, 4 horas e 20 minutos. Então, nós podemos confirmar, garantir, ter certeza que o pai da Clarissa passou 4h20 nesse estacionamento. Mas bora ver o que diz mesmo no texto. A primeira hora, o pai dela vai pagar R$10. Então, vamos lá montar a ideia. Primeira hora. Primeira hora, R$10. Só que ela não passou só uma hora, passou 4 horas. Então, eu vou ter a segunda, a terceira e a quarta hora. Segunda hora, terceira hora, quarta hora. São 4 horas, então eu vou ter a primeira, a segunda, a terceira e a quarta hora. E lá no texto diz que hora seguinte, ou seja, as próximas horas, o estacionamento cobra R$7,50. Então, da segunda hora até a quarta hora, vou pagar R$7,50. Claro, vou pagar R$7,50 a cada hora. Além dessas 4 horas, nós ainda temos 20 minutos que se passou no estacionamento. Então, aqui, 20 minutos. E o que se diz também de fração de hora? Fração de hora são os minutos. Tanto nas horas seguintes quanto nas frações de hora, vai ser pago R$7,50. Então, aqui mais R$7,50. Se eu pegar e somar, aí agora eu tenho que somar tudo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou somar esses aqui. R$7,50 mais R$7,50 é 15. E R$7,50 mais R$7,50 é 15. Então, somando esses aqui, eu vou ter um total de R$30. Lembrando que a primeira hora, R$10. Vou somar esses dois. Olha lá. Então, por esse tempo de permanência de 4h20, foi pago R$40 de estacionamento.
Caracas, que estacionamento caro, né? Mas tudo bem. Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão dizia assim: um caminhão de transporte é capaz de carregar por viagem, ou seja, por viagem quer dizer em uma viagem, 8 milhões de centímetros quadrados. 8 milhões de centímetros quadrados. Eu substituí a palavra milhões pela representação numérica, ok? 8 milhões de centímetro quadrado de placas de grama para o plantio de um campo de futebol. E eu mostrei aqui que 8 milhões de centímetros quadrados, se nós transformarmos para metro quadrado, vai dar 800 metros quadrados. Depois eu vou explicar por que eu fiz essa transformação. Aí, continuando. Para cobrir um campo de padrão da FIFA, comprimento 105 metros de largura, de comprimento, por 68 metros de largura, por completo, desprezando as perdas de material durante o processo, esse caminhão precisa fazer no mínimo quantas viagens? Olha lá, gente, ele está dizendo que eu vou precisar colocar gramas aqui nesse campo de futebol. Ou seja, vamos ter que preencher todo esse espaço. Toda vez que a gente pensa em preenchimento de um espaço, nós estamos falando de área. Então, para saber quantas viagens eu preciso fazer com esse caminhão para levar grama suficiente para preencher esse campo de futebol, eu preciso saber qual é a área desse campo. E para calcular a área de um retângulo, basta a gente pegar a base e multiplicar pela largura. E aí eu fiz aqui, olha, base 105, largura 68. 105 vezes 68 deu 7.140 metros quadrados. Por que metro quadrado? Porque nós multiplicamos metro com metro. Então, metro com metro vai ficar metro quadrado. E ele diz que se eu levar um caminhão com gramas para ser colocado nesse estádio, para preencher esse estádio de grama, a quantidade de grama que vai ser levado é 8 milhões de centímetro quadrado. Só que a área do campo está em metro quadrado. E eu preciso verificar quantos caminhões, quantas viagens vão ser feitas para levar grama suficiente para preencher esse espaço. Ou seja, eu preciso pegar a área total do campo e distribuir na área do campo, na área do caminhão. Ou seja, dividir, distribuir, repartir. E nós não podemos distribuir ou repartir ou fazer qualquer operação matemática com grandezas diferentes. E aqui, transformando de centímetro quadrado para metro quadrado, eu tenho 800 metros quadrados. Então, eu vou ter que pegar a área total do campo e distribuir pela área total de cada viagem, ok? Vamos lá. Eu vou pegar 7.140 dividido por 800. Gente, toda vez que nós temos zero no dividendo e zero no divisor, a gente pode detonar. 0, 0. Esse zero volta depois? Não. Então eu tenho 714 dividido por 80. Temos que procurar um número que multiplicado por 80 tem que dar 714 ou aproximado. Olha, se nós fizermos 8 vezes 8, 64. Acrescentando um zero, que é de 80, 640. 8 vezes 9, 73. Desculpa, 72. 8 vezes 9, 72. Como era zero aqui, acrescenta aqui. 8 vezes 9, 72. Então, 720. O número que nós vamos multiplicar por 80 para dar 714 o aproximado
é 8, porque se eu multiplicar por 9, passa 8 vezes 80, 640. Colocamos embaixo do número que a gente quer encontrar. 4 menos 0 é 4. 1 menos 4 não dá, empresta. 11 menos 4, 6, 7. 74, ok? Olha lá, gente. O que a gente descobriu? Não tem mais... isso daqui é a quantidade de viagens. Com 8 viagens, gente, nós conseguimos transportar quase todo essa quantidade de gramas para preencher esse espaço, só que ainda sobra 74. Então a pergunta era quantas viagens seriam necessárias para poder levar grama suficiente para preencher todo esse espaço. A minha divisão deu 8, então a minha resposta é 8. Só que não, porque veja bem, gente, se eu fizer 8 viagens, a quantidade de grama que vai ser transportado não vai dar de preencher todo esse campo. Ainda vai ficar tipo espaços aqui do campo sem grama. Imagine um campo, um pedacinho sem grama. Então, mesmo que na próxima viagem o caminhão não venha cheio, não vá cheio, ele precisa fazer mais uma viagem para pegar o resto. E por mais que seja só o resto, não existe meia viagem. Por mais que vá um pedacinho de grama, ele precisa fazer mais uma viagem. Então, o total de viagens seria 8 viagens, né? Com o caminhão cheio e mais uma viagem. Então, o total, 9. Viagens. Espero que tenham entendido e até a próxima, galera.